Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma imensa satisfação poder falar da palavra do Senhor nosso Deus. E eu te convido para essa meditação. E eu creio que o Espírito Santo vai nos alcançar graça para nós podermos meditarmos no que a palavra do Senhor nos diz. Amém? Eu te convido a meditar comigo no livro de Juízes, capítulo 16, e o versículo 13 a seguir, que nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, como poderia ser amarrado? Ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano e as firmares com pino de tear, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem, de modo que, enquanto ele dormia, Dalila tomou as 7 tranças da cabeça dele, teceu-as num pano, firmou-as com um pino de tear e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono, arrancou o tear com o pino e os fios. Então ela lhe disse: como pode dizer que me ama, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força, importunando ela todos os dias com as suas palavras. E cansando, a alma dele se angustiou até a morte. Assim, ele revelou tudo. Nunca se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, sairia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe havia revelado o seu segredo, mandou chamar os líderes dos filisteus, dizendo: subi esta vez. Ele me revelou todo o segredo. Assim os líderes dos filisteus subiram até ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Assim começou a subjugá-lo e retirou dele a sua força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, despertando ele do sono, disse: sairei como das outras vezes, e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus o perguntaram, arrancaram-lhe. Então os filisteus o pegaram, arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarrando-o com 2 cadeias de bronze. Puseram-no para girar um moinho na prisão, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Amém? Eu amo a palavra do Senhor, porque ela renova a cada manhã. Eu sei que você já ouviu muitas vezes a respeito desse trecho bíblico, mas Deus sempre tem algo para as nossas vidas. E eu creio, se você dispuser o coração a ouvir a palavra do Senhor e a meditar juntamente comigo, o Espírito Santo vai falar em nosso coração. Amém? Todos sabem deste grande homem, Sansão, que era um homem espetacular, um homem cheio de força, um juiz em Israel, que livrava o seu povo dos filisteus. Mas a Bíblia fala que esse Sansão, entre tantas outras coisas que ele fez que não se deveria fazer, ele se apaixonou por Dalila. E a palavra de Deus fala que Dalila era filisteia. E ele, pela sua grande paixão, ele pagou um preço muito caro.
na sua vida. A Bíblia fala que existia uma força tremenda na vida de Sansão. Sansão era um vencedor. Sansão era um homem forte, um homem destemido, né? Quantos tinham temor só de ouvir falar em Sansão, né? Sansão, o filho de Manoá, que a mãe de Sansão não tinha filhos. E Deus lhe concedeu Sansão e disse que ele seria nazireu de Deus. Nazireu de Deus. E ela, recebendo a ordem do Senhor, fez tudo o que uma mãe deveria fazer para criar um filho nos caminhos do Senhor. Mas a Bíblia fala que depois de grande, o Sansão ele se apaixonou tantas vezes. E só dava com a cara na parede, né? Sofreu bastante na área sentimental. Mas aqui Sansão, ele é atraído por Dalila. A Bíblia fala que ela constantemente infernizava a mente dele porque ela queria saber da onde constituía a sua enorme força, a sua grande força. Como que ele era tão forte daquela maneira? E ele sempre inventava uma coisa, inventava outra, mas ele nunca falava realmente o que era que lhe trazia tanta força. E aqui é onde nós lemos na palavra de Deus, fala que ela disse que Sansão estava zombando dela. Aí Sansão disse para ela assim, ó, se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano e as firmares com pino de tear, então me enfraqueceria. Sansão, nos seus cabelos longos, ele fazia 7 tranças, imagine. Um homem forte, musculoso, com 7 tranças na sua cabeça. E ele pegou e disse para Dalila, ele disse, olha, se você fazer tranças no meu cabelo, quem sabe era que ele queria fazer trança mesmo no cabelo, porque a trança, ela faz com que o cabelo fica fixado, o cabelo, ele fica preso, né? Não fica aquele cabelo solto, esfuazado, ele fica preso. Então, quem sabe Sansão até queria que prender o cabelo dele para não ficar esfuaçado. Ele disse, faz 7 tranças no meu cabelo e aí prende elas. Olha aqui como ele disse, ó. Se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano e as firmares com pino de tear. Então, ele tinha 7 tranças. Ele disse, se você tecer ela num pano e fixá-las com um pino de tear. Então eu vou me enfraquecer. Mas brincando com a cara dela, abusando dela. Porque ele não poderia falar o seu grande segredo, aonde constituía a sua enorme força. Então, Sansão, com as suas 7 tranças, lá vai ela, tecer num pano e fixar com tear. Quem sabe? Ele pensou assim, agora eu vou ter um penteado no meu cabelo, né? Porque ela vai querer fazer, né? E eu não vou perder a minha força de maneira nenhuma. A palavra de Deus, irmãos, ela é cheia de comparações. O próprio Jesus, ele falava por meio de parábolas. Então, Jesus usava as coisas naturais desta vida para ensinar as coisas espirituais para cada um. E aqui na vida de Sansão também foi assim. Porque a grande força dele estava no cabelo. Mas não é que era o cabelo que era a força. Haveria um símbolo nisso aí. Significava a comunhão dele com Deus. Significava o relacionamento dele com Deus. Significava que ele estava ligado a Deus.
Porque a Bíblia fala, irmãos, que Jesus é o cabeça da igreja. E aonde ficam presas as tranças, o cabelo? Não é na cabeça? Então, era a ligação, a intimidade, a comunhão de Sansão com Deus. Então, ele era nazireu de Deus. E por ser nazireu de Deus, ele não cortava o seu cabelo, ele não bebia bebida forte, ele não poderia tocar em coisas, como se diz, morto, em coisas podres. Havia toda aquela restrição sobre a vida de Sansão por ele ser um nazireu de Deus. Nazireu de Deus quer dizer separado para Deus. Quer dizer, ele tinha que viver para Deus. A Bíblia fala que Ana foi uma mulher que chorou muito nos pés do Senhor. E o Senhor lhe deu um filho que era nazireu de Deus. O Senhor lhe deu Samuel. Deu para ela Samuel. E na vida de Samuel tinha toda a restrição do que ele poderia e do que ele não poderia. E na vida de Sansão também. Só que Sansão não levou nada a sério. Assim são muitas pessoas, irmão, que não levam a sério a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus. Não leva a sério que ele precisa ser separado para Deus. Não estou dizendo que você não pode isso ou não pode aquilo, ou que tem tal costume ou tal costume. Isso aí Deus trata em cada coração. Eu estou falando da palavra, que a palavra de Deus nos fala que essa comunhão que Sansão tinha era simbolizada através do seu cabelo. Então, enquanto ele guardasse esse secreto dele com Deus, ele era forte. Ele era um homem forte. Mas no dia que ele revelou e que ele permitiu, ele perdeu a sua força. Quer dizer, foi cortado a sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor. Eu sei que essa palavra, para nós meditarmos, nós precisamos ter graça do Espírito Santo, para não colocar nenhuma heresia, para não ter nenhum pensamento de que isso ou de que aquilo, ou que não pode, ou que pode, porque Deus trabalha na vida de cada um. Deus trabalhou na vida de Samuel, que foi um grande profeta do Senhor, um grande sacerdote. E Deus também trabalhou na vida de Sansão. Só que Sansão perdeu muito por não levar a sério. Então as coisas de Deus, irmão, elas são sérias. As coisas com Deus, elas são tudo ou nada. Porque o Senhor não aceita o meio termo. Todos aqueles que querem viver em meio termo acabam se submergindo em fracasso como Sansão, que ele acabou sendo escravo, acabou perdendo a sua visão, acabou perdendo a sua força e acabou na mão do inimigo. Eu quero meditar juntamente com você, através da palavra do Senhor nosso Deus, as minhas tranças. Trança no dicionário português é porção de cabelos ou fios de seda, linho e etc. Entrelaçados e formando um conjunto, madeixa. Substantivo feminino, punhado de fios ou de cabelos divididos em 3 e entrelaçados. É a trança, isso aqui, ó. Isso aqui é a trança. Agora, a trança na Bíblia pode variar. Tem vários temas que você pode encontrar, de acordo com o contexto. Em alguns casos, são usados como adorno, beleza. Em outros, detalhes de uma união comprometida, como foi o caso de Sansão, a união dele com Deus, o compromisso dele com Deus, um relacionamento sério com Deus.
Em outros casos, pode representar vaidade excessiva, ostentação. Em outros casos, pode ter um significado simbólico, espiritual, então varia. Né? A história das tranças remonta a 3.500 anos antes de Cristo. Então, já há muito tempo existem as tranças. Desde então, tem sido sinal simbólico de status social, etnia, religião, resistência racial. A trança não é somente estilo, é uma forma de arte e sempre foi muito popular. Sua origem é da região da Namíbia, na África. As tranças ajudam a texturizar os fios, controlar o frizz ou para fazer penteados desempenham um papel importante no cuidado com os cachos. Então, nada contra as tranças. A palavra de Deus não está falando que você não pode usar trança. Né? Você pode usar trança. A trança, ela já é há 3.500 anos atrás, usada por muitos povos. Né? Então, a palavra de Deus nos dá grandes entendimentos através das tranças. Né? Sansão, este homem forte, valente, que ele tinha 7 tranças, né? Tinha uma intimidade com Deus, tinha uma força com Deus, tinha uma resistência com Deus, tinha uma firmeza com Deus. Porque o Senhor é o cabeça. Né? Nós estamos fixos nele. E as tranças também nos fala da união, que é um conjunto. Elas se entrelaçam uma na outra. E fazem ficar tudo juntos os fios do cabelo. Né? Formando aquela trança. Aquilo que é forte. Né? Puxa uma trança para você ver como é forte. Trança é forte. Então, na nossa vida espiritual, irmãos, nós não podemos cortar nossa intimidade com Deus. Né? Claro que a nossa intimidade com Deus não vem das tranças. Isso aqui é simbologia. Não vem, a nossa intimidade com Deus não vem das tranças, vem da nossa busca por Ele, da nossa oração, do nosso jejum, da nossa santificação, da nossa vida no altar, de nós estarmos diante dEle. Mas para Sansão, era como se fosse um mandamento. Para Sansão, era uma parte do seu nazireado. Então, cada um tem uma intimidade com Deus. Não adianta eu querer colocar em você a intimidade que eu tenho. E não adianta você querer colocar em mim a intimidade que você tem. Cada um tem um segredo com Deus. Cada um tem uma ligação. Cada um recebe algo do Senhor. Era uma coisa tão simples na vida de Sansão. Né? Os cabelos, quem iria imaginar? Se Dalila imaginasse, ela já teria rapado a cabeça dele há muito tempo. Mas ela pensava em coisas grandes. Ela pensava em outras coisas que pudessem destruir ele. Jamais o seu cabelo. Jamais. Sabia que o nosso DNA está no nosso cabelo? Tudo no nosso corpo se desfaz e o nosso cabelo permanece. É uma coisa muito linda e abençoada que Deus tem nos dado. Eu não quero que você me mal interprete e ache que eu quero colocar doutrina ou que eu quero falar costume. Eu estou falando a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Sansão, por tanto tempo, o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Ele vem sendo, por mais que ele era carnal, sempre Sansão foi carnal.
Sansão sempre foi carnal. Mas enquanto que ele estava guardando o segredo dele com Deus, a intimidade dele com Deus, ele ainda tinha força. De mim, Deus requer algo. De você, Deus requer algo. Cada um de nós temos um segredo que é íntimo. É íntimo nosso com Deus. Todo mundo faz, todo mundo pode. Mas aquela nossa intimidade é nossa. Ela é íntima com o Senhor. Tem pessoas que falam assim, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Não. O nazireu, não estou falando que é obrigado a você ser isso ou você ser aquilo, não. Estou dando um exemplo. Ele sabe que ele é separado. Ele é separado. Os outros podiam tudo. O nazireu, não. O nazireu, ele tinha que saber como ele se comportava, como ele fazia, como ele andava, como ele... Ele tinha restrições. E era tão mais fácil se ele tivesse guardado o seu segredo, se ele tivesse guardado a sua comunhão. Porque tem pessoas, irmãos, que ele não se importa em guardar os detalhes de Deus, a submissão ao Senhor, o temor de Deus. Ele acha assim, não, eu posso tudo, eu faço tudo, eu sou dono no meu nariz, e muitos entram pela libertinagem. Sansão, enquanto que o segredo dele estava ali intacto, ele estava vencendo, mesmo que ele era carnal. Mesmo que ele tinha procedido carnalmente, ele ainda estava forte, ele ainda estava vencendo. Mas ele foi brincando com o pecado. E assim há muitas pessoas. Ele vai brincando com o pecado, ele vai brincando com o pecado. O pecado vai se tornando bom, vai se tornando fácil, vai se tornando tão gostoso, vai se tornando tão atrativo que de repente ele acaba esquecendo que ele é nazireu de Deus. Acaba esquecendo que ele não é dono do seu nariz, quem manda na vida dele é Deus. Que ele tem que guardar a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Então ele acaba entrando pelo fracasso. Pelo fracasso. Na cabeça de Sansão tinha 7 tranças. Sansão era um homem forte. Aquelas tranças, aquele cabelo forte. Sabia que a força está no cabelo? Muitas pessoas falam assim, que nada, que nada, que nada, que nada. Que nada. Mas muitas pessoas, quando se pega no cabelo dele, ele perde a força. Ele perde a força. Ele parece que o corpo fica sem ação. Porque o seu cabelo parece que lhe domina. Quando alguém pega o outro pelo cabelo, assim, ó, ele fica sem força no seu corpo. Então, claro que é na vida espiritual, são critérios espirituais, né? Mas só que a palavra de Deus ensina, usando o material para comparar ao espiritual. Então não quer dizer que é o cabelo, mas é a comunhão dele com Deus, a intimidade dele com Deus, a vida dele com Deus, a ligação dele com Deus, porque quando houve aquele corte, pá, cortou as tranças, cortou o cabelo, desligou. A Bíblia fala assim, tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, cortou a aliança, cortou o pacto, cortou a comunhão, cortou a intimidade. Para Sansão foi um fracasso. Então, a nossa vida, irmãos, a nossa vida tem que estar ligado ao cabeça, que é Cristo, que é o Senhor. Assim como os cabelos são introduzidos na cabeça e fixadas as tranças na nossa cabeça, a nossa comunhão com o Senhor.
Êxodo 28, versículo 22. Farás para o peitoral correntes, como cordas de obras trançadas de ouro puro. Então, nas vestes sacerdotais, o Senhor disse para Moisés que era para fazer no peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Então, na veste sacerdotal, era feito bem no peitoral trançar. Trança, para significar assim, que era para ser tão ligado, tão unido, que era para estar entrelaçado um no outro, porque a trança faz isso, não é assim? Ela junta os fios, né? E de 3, né? Vai se dobrando e vai se entrelaçando e se ajuntando um ao outro. A comunhão, a união. Então, nas próprias vestes do sacerdote tinha as tranças de ouro puro. Nós temos que viver em união, irmão. A Bíblia fala o quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É um espírito que existe hoje, um espírito de desunião, de inimizade, incompatibilidade, que as pessoas não conseguem mais estar unidas, né? Mas a palavra de Deus fala quão precioso é a união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão, né? Então, é preciosa a união. E as tranças revelam isso, a união. Nós estamos unidos a Cristo, que é o cabeça, e também ao corpo, que é a igreja. A igreja é corpo. Nós somos corpo. Então, tem que existir uma união. Já pensou se o pé fala assim, eu não gosto de você, mão? Já pensou se a mão fala assim, olho, eu não gosto de você? Já pensou se a boca falar assim, eu não gosto do meu quadril, eu não gosto da cintura, eu não gosto disso, eu não gosto da orelha, eu não gosto daquilo outro? Tem que existir uma união. E muitas vezes as pessoas se acabam entre si, por viver separadamente, distanciadas uma das outras. Então, as vestes sacerdotais com essas tranças de ouro declarava a importância da santidade e a conexão espiritual nas nossas próprias vidas, conectado com Deus, ligado com Deus, entrelaçado um ao outro, unido. Êxodo 39, versículo 17 a 18. Pois as duas correntes trançadas de ouro, nas duas argolas, nas duas extremidades do peitoral, as outras duas pontas das duas correntes trançadas, pôs 2 engastes e a pôs sobre os ombros, sobre as ombreiras da estola sacerdotal, na parte da frente dela. Então, aqui fala que nas vestes, sacerdotal, também foram colocadas 2 correntes trançadas, pôs 2 engastes e a pôs sobre as ombreiras da estola sacerdotal, na parte da frente dela, significando o laço de Cristo ao crente e o crente a Cristo. Intimidade com Deus, quer dizer, eu em Cristo, Cristo em mim. Eu em Cristo, Cristo em mim. Eu em Cristo, Cristo em mim. Então, entrelaçado um ao outro. Como é maravilhoso, né, irmãos, quando nós podemos ter a comunhão com Deus. Quantas pessoas que eles não sentem comunhão, eles não sentem paz com Deus, né? A Bíblia fala, seguir a paz com todos e a comunhão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Números capítulo 6, versículo 5. Todos os dias da sua consagração, não passará navalha sobre a sua cabeça, será santo, até que se cumpram os dias pelos quais se separou para o Senhor. Depois deixará crescer o cabelo. Aqui era os nazireus. Os nazireus tinham este mandamento. Eles eram diferentes dos demais.
Eles tinham que demonstrar através da sua aparência que eles eram nazireus de Deus. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 1. Como és formosa, amiga minha, como és formosa, os teus olhos são como das pombas e brilham através do teu véu. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Então Salomão, falando para Sulamita que os olhos dela eram como os olhos das pombas. Olhar de pomba, a visão da pomba só consegue enxergar um só foco, uma só coisa, apenas uma coisa. Só tem olhar para Jesus, só para Deus. Então, por isso que Salomão falava assim, ó, os seus olhos são como o da pomba. Porque o da pomba não consegue focar assim, em 360 graus, não. É num só foco, é um só foco. Então, por isso que ele disse, os seus olhos são como o da pomba, só tem olho para mim. A noiva só tem o olho para o amado. Então, a igreja só tem o olhar para Jesus. O nosso foco é Jesus. Por isso que ele disse assim, os seus olhos são como o da pomba, porque olha uma coisa só quer olhar aquele mesmo foco. E ainda continua dizendo, e brilham seus olhos, além de olhar para mim, eles ainda olham com aquele olhar brilhante. Através do teu véu, o teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Então, novamente falando dos cabelos, os seus cabelos são como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Então, cabelo como um rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Cabelo simbolizando os pensamentos, simbolizando a mente. Nossos pensamentos, irmãos, tem que ser pensamentos de Cristo. A nossa mente tem que ser uma mente pura, uma mente voltada para Deus. Por isso que fala do valor do cabelo, do valor das tranças, mas é simbolizando aqui, ó, nossa mente. A nossa mente, a minha mente em Deus. Porque se eu tirar minha mente do Senhor, eu vou colocar minha mente, meus pensamentos nas coisas vãs dessa vida. Por isso que eu tenho que estar concentrada em Deus. Meus pensamentos, minha mente em Deus. Os meus cabelos ligados em Deus. As minhas tranças ligadas em Deus. E os meus pensamentos não podem ser pensamentos vãos e profanos. Meus pensamentos têm que ser dirigidos pela cabeça que é Cristo. Nós temos que ter os pensamentos de Deus. Por isso que muitas vezes o pessoal fala assim, mas você pensa umas coisas tão loucas, você pensa umas coisas, você acha que tudo é assim tão fácil. Claro, meus pensamentos são pensamentos de Deus, pensamento que o Senhor embute em minha mente, pensamento que o Senhor coloca no meu cérebro, na minha vida, por causa da minha ligação com Deus, da minha comunhão com o Senhor. Eu passo a pensar o que Ele pensa para mim. É diferente de quem tem os pensamentos só na loucura dessa vida, só na loucura das coisas terrenas. Mente que se torna mais abrangente, seguindo o bom pastor Jesus. Então, por isso que fala, como um rebanho, cabelo como um rebanho de cabras. Quer dizer, nossa mente, nosso pensamento, que se abrange, seguindo o nosso pastor, que é Jesus. As cabras têm capacidade de se movimentar com mais agilidade, até mesmo nos lugares escorregadios, nos penhascos, se movimentam com dinâmica, seguindo Jesus. Então,
As cabras, ela tem capacidade para se movimentar, mesmo nos lugares difíceis, mesmo nos lugares escorregadio. Por isso que Salomão disse assim, é como um rebanho de cabras, que está sendo dirigido pelo pastor, que está ouvindo a voz do pastor. Então, mesmo que ela sobe, ou que ela desce, ou que ela vai para um lugar escorregadio, ou que ela vai para as montanhas, mas ela está seguindo a voz do bom pastor. Por isso Salomão disse, os seus olhos são como os da pomba, que brilham através do teu véu, que tem um olhar só para Jesus. E são como rebanhos de cabras que passam no monte de Gileade, porque elas superam qualquer dificuldade seguindo Jesus. Vê, irmão, como é maravilhosa a palavra do Senhor nosso Deus. Como vale a pena nós termos intimidade com o nosso Senhor. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas de maneira nenhuma seguirão o mercenário, porque sabe que não é o pastor. Então, é uma intimidade, é uma comunhão, e jamais nós podemos perder essa comunhão com Deus. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 11. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Novamente, Salomão, falando da sua sulamita, que a sua cabeça era como ouro mais apurado. Os seus cabelos crespos, pretos como corvo. Imagina, cabelos crespos deveriam se fazer as suas tranças. A sua cabeça como ouro mais apurado. Fala do poder de Jesus como cabeça da igreja, tendo governo sobre a igreja. Então, Salomão disse, a sua cabeça como o ouro mais apurado. Né? Então, a sua cabeça como o ouro mais apurado quer dizer autoridade. Sabia? A própria palavra de Deus fala que a mulher tem o cabelo comprido para demonstrar a autoridade dos anjos. Né? E o homem tem o cabelo curto para demonstrar a autoridade da imagem, da semelhança de Deus. Então, a própria palavra de Deus nos diz, né? Sua cabeça como o ouro mais apurado. O governo, a autoridade. Tanto é que o cabelo tem autoridade que pessoas de mais idade que têm cabelos brancos são mais respeitadas. A Bíblia fala, pela Bíblia, né? E sempre foi assim. Hoje em dia, que as pessoas de mais idade são desrespeitadas, porque essa geração não respeita. Mas a palavra de Deus nos ensina. Os anciões, as pessoas de mais idade, que têm os seus cabelos brancos e têm mais autoridade para falar, mais autoridade para ensinar. Em Israel, não é qualquer pessoa que pode ensinar o livro de Cantares de Salomão. Eles aceitam aqueles que têm os cabelos brancos, aqueles que já têm uma idade maior, para demonstrar a autoridade que eles têm para ensinar. Um livro tão difícil, que muitos, né, não entendem. Então, cabelos brancos fala de sabedoria, de autoridade, né, de conhecimento que as pessoas têm ao longo da sua vida. Então, ainda aqui em Cantares, fala, os seus cabelos são crespos, pretos como corvo. Os seus cabelos crespos, pretos como corvo. Fala no sacrifício na cruz, que Jesus levou o pecado do homem. Né? Que foi um momento de
como se diz, que se enegreceu, né? E que as trevas tomou conta. Por isso que aqui retrata os seus cabelos, são crespos, preto como o corpo, quer dizer, as trevas, demonstrando o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus. Mas por que o Senhor, ele usa as coisas assim, que nada que ver? Porque a Bíblia fala assim, que quando o Senhor ensinava por parábolas, não eram todos que compreendiam. Os hipócritas, os fariseus, os saduceus, eles ouviam e não entendiam absolutamente nada. E Jesus falava coisas do mundo espiritual através da nossa vida diária, de coisas tão simples, mas que as pessoas faltavam entendimento porque não davam crédito e não conseguiam discernir. E alguns falavam assim, mas o que será que significa isso que ele está falando? Que coisa estranha. O que tem a ver uma coisa com outra coisa? Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 5. Desvia de mim os teus olhos, eles me perturbam. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam em Gileade, como um pedaço de romã, assim são as tuas faces, entre as suas tranças. Olha que lindo, irmãos. Salomão falando para a Sulamita: desvia de mim os teus olhos, eles me perturbam. O olhar de Sulamita era fixo, constante. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam em Gileade, como nós já comentamos, como um pedaço de romã, assim são as tuas faces, entre as suas tranças. A romã, ela é rosada. A romã, ela é toda cheia de aquela sementinha, aquelas bolinhas, uma pertinho da outra, né? Uma juntinha da outra. É a união, é a comunhão. Então Salomão disse assim: a sua face é como romã, além de ser linda, bonita, especial, bela, é saborosa, é deliciosa. A sua face me reflete tanta união. Abre uma romã para você ver aquelas bolinhas, né? Tem aquela capinha dela, aquela capinha fina por cima e aquelas vago cheio de bolinha, que é aquela sementinha, coisa mais linda. E Salomão disse: a sua face é como romã, entre as suas tranças, né? Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces, entre as tuas tranças. A sua face no meio das suas tranças. Quer dizer, eles estavam tão entreligados um ao outro, tão unidos um com o outro. É tão lindo, irmão. Hoje em dia nós vemos que as pessoas estão se tornando como robô, né? Que não tem sentimento, não admira a beleza, não admira a ternura, não admira nada, não tem admiração. Ainda mais hoje em dia, né, que existe a internet, que lá mostra tantas coisas boas e ruins. Tem de tudo, tem o que é bom e tem o que é mal. Mas assim, poético, poesia, como aqui Salomão falando para Sulamita: as suas faces, entre as suas tranças, como um pedaço de romã.
que é uma união, é uma coisa ligada, é uma coisa grudada, é uma coisa junta, é uma coisa que não se larga, que não se deixa. Era tão lindo os romances antigamente. Era tão linda a união entre os casais, entre os namorados. Não essa coisa de hoje em dia que é ficar, que já é partir para o sexo, não. Era admiração, era empolgação, era fixar o seu olhar, é admirar, é conquistar. Hoje não existe essas coisas. Existe raramente. Muito pouco. Antes a pessoa passava horas admirando o olhar, admirando os lábios, admirando a face, as mãos. Só de pegar nas mãos, de tocar. Era algo assim muito puro, algo muito lindo. Mas hoje as pessoas estão robotizadas, né? Como máquinas. Parece que não tem sentimento. Precisa muita coisa para se atrair. Precisa muita coisa para achar bonito. Precisa se reproduzir muito para chamar a atenção. Antes não. Antes, naquela pureza, naquela humildade, se encantava com o olhar, com o sorriso, com a voz. Mas nós podemos ter essa intimidade com Deus. Às vezes você não tem uma pessoa que te admire assim, uma pessoa que olhe para você assim, que veja os seus traços, seus detalhes, que perca minutos ali. Não. Mas você pode ter esse contato com Deus, essa intimidade com o Senhor, porque nós podemos, irmãos, admirar o nosso Deus, assim como Ele olha para nós, vendo também em nós aquilo que nós possamos nos expressar para Ele. Eu espero que você esteja conseguindo receber e usufruir dessa palavra todo o bem que ela pode fazer. E que você possa alcançar essa graça para você se aproximar de Deus e ter essa intimidade, essa comunhão íntima. Assim como Salomão disse para a Sulamita, que ele admirava, né, o seu rosto como um pedaço de romã, a sua face, no meio das suas tranças. Porque o que vai conservar essa face como um romã, no meio das tranças, quer dizer, é a comunhão, é a intimidade. Quanto mais falta intimidade, mais falta amor. Jesus disse: aquele que muito é amado, que muito é perdoado, muito ama. Aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Quer dizer assim, tem pessoa que não valoriza. Assim como Sansão, que não estava nem aí. Pegou e contou o seu segredo para Dalila. Assim há muitas pessoas. Ele não se preocupa que ele tem que ter uma comunhão com Deus. Que ele tem que se achegar mais a Deus e que tem coisas na vida dele que é segredo dele com Deus. Se ele abrir mão do seu segredo, ele vai perder a sua força, ele vai perder a sua comunhão, ele vai perder a sua intimidade com o Senhor. Então, por isso, não abre mão daquilo que Deus tem te dado, daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, a capacidade que vem do céu, essa intimidade que quando você fala, Deus se responsabiliza, essa graça que quando sai a palavra da sua boca, ela encontra algo
que é feito pelo poder do nome de Jesus, a autoridade que você tem recebido do próprio Deus, pela intimidade que se passa a ter com Ele. Quantas pessoas não sabem o que é ser íntimo? Ser íntimo é conhecer passo a passo. Ser íntimo é conhecer detalhes. Ser íntimo é conhecer coisa que ninguém sabe. Ser íntimo é saber segredo. Urabassuri abagai. Xeramandarábia nurebecalabaxarai. Cantares de Salomão, capítulo 7, versículo 5. A tua cabeça é como um monte Carmelo. Os cabelos da tua cabeça são como a púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. Olha que lindo, irmão. O rei está preso pelas suas tranças. Isso fala que se cativou tanto, se apegou tanto, se achegou tanto, que agora se formou um. Então Salomão disse assim, o rei está preso pelas suas tranças, não consegue sair mais, não consegue sair mais. Irmão, quem experimenta a graça de Deus, quem experimenta o poder de Deus, a unção de Deus, não consegue se sair. Porque ele se cativa cada vez mais, ele se apega cada vez mais. O rei está preso pelas suas tranças, essa comunhão, essa intimidade que te prende a Deus, que Deus está em você, calamai, chora, canta, alamanderevanai. A tua cabeça como um monte Carmelo, aleluia, Jesus. Os cabelos da tua cabeça como púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. No Monte Carmelo, aonde desceu fogo do céu, aonde Deus respondeu com fogo. É na sua cabeça que desce o fogo, que desce a unção de Manahai. Ai, tchou, rebadere a sévia, aracamandarábia nurabagaia. Os cabelos da tua cabeça são como a púrpura, o sangue vermelho, o carmesim, o sangue de Cristo que te purifica, que limpa os teus pensamentos, a tua mente, a sua imaginação, para você ter uma vida ligada com Deus. O rei está preso pelas tuas tranças. O rei te ama e ele se deixa envolver. Então, se lance nas mãos de Deus. Se joga nos braços de Jesus. Seja envolvido assim como as tranças que vai se entrelaçando uma a outra. Urabashuri abagai. O fogo no Monte Carmelo, da unção divina. E os cabelos como púrpura, o sangue carmesim que purifica, que transforma. Se Jesus está em você, tem que ter transformação. Como você vai dizer, Deus está em mim, e ninguém vê transformação na sua vida? Ninguém vê a diferença. A Bíblia fala, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Uramai, chourebadai, sharai, decantarai. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem levante. Além disso,
Se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas como um só se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe depressa. Cordão de 3 dobra, a trança não se rompe. Talvez se eu puxar um fio de cabelo só, ele pá. Mas a trança, o cordão de 3 pontas, ele não vai se romper tão facilmente. Então cria tranças na sua vida espiritual e força, para que não venha se romper. A Bíblia fala assim, se 2 estiver juntos, se um cai, o outro levanta. Se dormir junto, esquenta. O cordão de 3 dobra. Né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu, você, meu esposo e Deus na minha vida. 3. A trança, que não vai quebrar, que não vai ceder. Então receba o poder desta palavra e tenha a força que vem de Deus. Orabashuri abagai. 2 Samuel capítulo 14, versículo 25 a 26. Não havia em todo Israel homem tão admirado por sua beleza como Absalão. Da planta dos pés até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Ao final de cada ano, Absalão cortava o cabelo, porque muito lhe pesava. O seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Então esse jovem Absalão, o filho de Davi, ele era o mais lindo, formoso, o seu cabelo volumado, grande, e ele cortava a cada ano. Imagine as tranças do cabelo de Absalão, como eram lindas. Não havia em todo Israel homem tão admirado por sua beleza como Absalão, o filho do rei. Nele não tinha defeito nenhum. E a cada final de ano, Absalão cortava o seu cabelo, porque pesava demais. Seu cabelo pesava demais. Imagine as tranças que eram feitas no cabelo de Absalão. Mas assim como Sansão, Absalão também não valorizou nada do que ele tinha. Né? Ele quis tomar o que não era dele e acabou também perdendo a sua vida. Glórias a Deus. Isaías capítulo 3, versículo 24. Em lugar de perfume haverá mau cheiro, em lugar de cinto, uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de veste luxuosa, pano de saco, em lugar de formosura, queimadura. Então esse era o castigo para Jerusalém. Aqui fala em lugar de encrespadura de cabelos, quer dizer, ao invés de ter os cabelos crespos, que pudessem fazer alguma coisa, eles iam ter o quê? Calvície, não ia ter nem cabelo. Né? Não ia ter. Não ia ter. Não estou falando a pessoa que naturalmente ele é calvo, né? Claro que ele pode ter comunhão com Deus, não é o cabelo que vai fazer. Isso é só simbologia, né? Isso aí é como um significado. É claro, quem é careca tem comunhão com Deus, sim. Né? É abençoado por Deus, sim. Pode ter a sua vida espiritual com Deus, sim. Mas simbolicamente, a palavra de Deus falando, né? Aqui como eles têm encrespaduras de cabelo, mas não ia ter, eles iam ter calvície, ia perder todo o seu cabelo, como maldição, um castigo de Jerusalém, como se diz, uma correção do Senhor sobre eles. Então, quantas pessoas têm perdido, né? Têm perdido toda a intimidade, têm perdido toda a comunhão, isso no ângulo espiritual,
perdido a comunhão, a intimidade, perdido mesmo, né? Aquele acesso a Deus. Porque as pessoas não valorizam as coisas de Deus, irmão. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. Então nós temos que ter força, nós temos que ter desejo, nós temos que ter vontade. E tem que ser de livre e espontânea vontade nossa. Senão, nós perdemos toda a comunhão, perdemos toda a unção, perdemos tudo aquilo que nós temos com Deus. Por quê? Por hipocrisia nossa, por negligência nossa. Ezequiel 16:7. Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Formaram-se os teus seios, e cresceu o teu cabelo. Contudo, estava nua e descoberta. Outra vez, Ezequiel fazendo uma alegoria de Jerusalém infiel, como uma mulher que, como diz aqui, foi multiplicada como um renovo, cresceu e engrandeceu e alcançou grande formosura. Foram formados os seios e cresceu os cabelos. Mas ainda ela estava nua e descoberta. Ela foi tomada, resgatada, limpada, purificada. Deus fez que ela ficasse bela, formosa, exuberante. Mas depois de tudo isso, ela se prostituiu. Significando assim, irmãos, que Deus faz tudo pela vida do homem e da mulher. Salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, renova, enche de força, de dom, de sabedoria. Depois a pessoa desvia dos caminhos do Senhor, vira as costas para Deus. Como a Jerusalém infiel. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 7 a 9. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, mais valei vós do que muitos pardais. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quem, porém, me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então o Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. É contado. Então, se não tivesse valor nenhum, não era contado. Mas quer dizer que o Senhor dá valor às mínimas coisas, né? Tão mínimo. Mas o Senhor dá valor sim. Né? O cuidado de Deus na nossa vida, mesmo nas coisas mínimas. Você sabe quantos fios de cabelo você tem? Hã? Eu não sei. Alguns que têm bastante cabelo chegam até a ter uns 5.000 fios de cabelo. Mas ninguém sabe certo quanto tem. E Deus sabe quantos fios de cabelo tem. Para que Deus quer saber quantos fios de cabelo tem? Para mim não tem importância nenhuma. Para Deus tem. Para Deus tem importância. Ele tem a soma dos meus cabelos. Ele tem a soma de tudo. Quantos fios de cabelo? Como Deus é poderoso. O poder de Deus, irmão, é grande demais, demais, demais. E Ele valoriza até as mínimas coisas na nossa vida. Coisa que nós não damos importância, não valorizamos, não achamos, né, que tem valor ou sentido algum. E Deus valoriza tanto. Eu quero dizer para você, se sinta valorizado por Deus. Porque se Deus valoriza o simples cabelo, Deus vai valorizar você por inteiro. Se sinta valorizado por Deus. Lucas 21, versículo 17 a 19. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganharei as vossas almas. Pode ser perseguido, mas aqui a palavra do Senhor fala, não vai perder um fio de cabelo da sua cabeça.
Olha, irmãos, que interessante. Como que Deus, Ele olha para os detalhes. Às vezes a gente deixa passar batidos os detalhes na nossa vida, mas Deus contempla cada detalhe. Se alegra. Se Deus se preocupa com os nossos fios de cabelo, se Deus olha e vê e sabe a soma e não deixa que se perca. Quanto cuidado o Senhor não tem por ti? Quanto cuidado o Senhor não tem por mim? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Quero que do mesmo modo as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com trança ou com ouro ou pérola ou vestido dispendioso, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Essa trança que Paulo refere-se não quer dizer essa trança aqui que nós usamos, essa coisa comum, simples, né? E sim as tranças daquela época em que eles viviam, que eram feitas de fios de ouro, né? Não era assim uma trancinha ou um penteado de trança, não. Era trançado com ouro, fios de ouro. Então, cada penteado daquele com fios de ouro custava uma fortuna. Uma fortuna. Então, eram feitos com fios de ouro e pedras preciosas, que demonstravam cuidado excessivo, colocando o coração no luxo, na ostentação, com fios de ouro entrelaçados nos cabelos. Então, não era por ser trança, mas era por causa da ostentação, do luxo, da vanglória, de eles colocar ouro, tantos fios entrelaçados de ouro. Aquilo valia uma fortuna para eles exibir sua autoridade, as suas condições financeiras. Então, por isso que Paulo falou assim, olha, as mulheres se vistam com roupas decentes e não com trança, com ouro, com pérola, com coisas extravagantes. Quer dizer, não eram essas tranças, eram tranças que embutiam nela ouro, pedras preciosas. Então ficava aquela ostentação, aquela demonstração de poder e aquela exibição de vanglória, né? Porque eles demonstravam, eu posso, eu tenho condições, olha o ouro na minha cabeça, olha o ouro, as pedras preciosas na minha trança. E era com o intuito de demonstrar grandeza, exaltação, luxúria e riqueza. Porque se não fosse rico, como que ia colocar aqueles fios de ouro? O objetivo de Paulo era que as mulheres estivessem voltadas às coisas mais importantes e necessárias da vida, do que se sacrificarem para obter adornos externos caríssimos da época, para somente ostentar luxo e vaidade. Então, não é que Paulo estava proibido. Paulo estava dizendo assim, tira o olhar disso, porque vocês vão gastar horrores de dinheiro para comprar esses adornos caríssimos de ouro, de pedras preciosas, só para se exibir, só para se mostrar, ostentar a luxúria, sendo que na nossa vida nós necessitamos de coisas muito mais do que isso, de que ostentar esse luxo, essa glória, mas de ter um coração humilde, uma vida digna, né? Pode sim ter beleza, pode sim, né? Ter um penteado, mas não precisava ostentar com aquele ouro, com aquelas joias, com aquelas pedras preciosas, pagando caríssimo, se sacrificando, até mesmo tirando, né, da boca, para mostrar que tinha poder. Os ornamentos, por mais bonitos que sejam, logo será deixado de lado, passando assim a moda dele. Mas para adorno espiritual da alma,
durará para sempre. Então, adorno, por mais bonito, por mais lindo, mas acabou a moda, acabou. Não ostenta mais. Mas o adorno espiritual para a nossa vida, de uma pessoa digna, de uma pessoa que se preocupa com o seu próximo, uma pessoa honesta, é uma coisa que permanece e nunca envelhece na sua vida. Provérbios 31, versículo 30 a 31. Enganosa é a beleza, passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Que ela receba do fruto das suas mãos e seja elogiada nas portas da cidade por suas obras. Não é pecado ser bonito, não é pecado fazer um penteado, não é pecado você estar bem vestido. Mas Salomão, ele disse aqui em Provérbios, o mesmo Salomão que escreveu lá o Cantares, quando ele declamava sua poesia para Sunamita, que é tão enganosa a beleza, porque ela é passageira. A formosura, com o passar dos anos, ela também se vai. Mas a mulher que teme a Deus, ela será louvada. Porque a beleza dela não é só o adorno, a beleza dela não é só o penteado, a beleza dela não é só as roupas extravagantes, mas é algo que vem de dentro para fora. É uma beleza que não termina e que não passa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 a 4. A beleza da esposa não seja um enfeite exterior, como o frisado de cabelo, uso de joia, de ouro, luxo dos vestidos, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Então, o nosso cabelo reflete uma linguagem. Você olha, você consegue ler aquilo que está escrito. Ele fala sem palavras. Expressam sem palavras. E Pedro, ele diz, a beleza não é só o exterior, o enfeite. É algo lá dentro, irmão, porque tem gente que é lindo, 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 impecável por fora, mas por dentro ele está podre. Então, claro, você não vai se descuidar, não vai se relaxar, vai deixar ficar relaxadamente, não. Tem que se cuidar. Mas saber que toda beleza passa. Nós temos que conservar algo que vem de dentro. A Bíblia fala assim, o coração alegre formoseia o rosto. Nós, quando temos a alegria do Espírito Santo, nós ficamos alegres. E essa alegria do Senhor, que é a nossa força, formoseia o nosso rosto. Então, você não é proibido ser belo, ser bonito, vestir bem, ter um penteado, seu cabelo, fazer sua trança. A palavra de Deus não está contra isso. Porque a palavra de Deus fala pessoas que verdadeiramente vivam na ostentação, no luxo, na luxúria, na vanglória, na ilusão das coisas desta vida que são passageiras. A trança, ela facilita muito, né? Para conservar o cabelo, para ele não ficar armado, espatifado. É assim? Pode bater o vento, que ela continua fixa. Assim é a nossa vida com Deus. Pode soprar o vento. Pode soprar o vento. Mas as nossas tranças estão ligadas na cabeça que é Cristo Senhor. O centro da nossa vida espiritual, que é Deus. Eu não tenho, assim, palavras de mim mesma, mas as palavras que o Espírito de Deus me deu, que possam alcançar a sua vida e que você possa manter uma comunhão com Deus e guardar a sua intimidade, o seu secreto com o Senhor. Amém?
Eu te convido para fazer um instante de oração. Vamos orar comigo e que o Espírito de Deus possa te dar maior compreensão. Amém? Senhor, eu fui fiel em falar a sua palavra. Rabachúria, Manai, Surimianda, Labachai. Senhor, visita essas pessoas que têm ouvido, meu Pai, e aquelas que vão ouvir posteriormente, meu Deus. Alcança cada vida, Rabachúria, Mandarai. Vai repreendendo os laços, meu Deus. Vai repreendendo as fúrias. Vai repreendendo as setas. Vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não é teu. E calabaçúria, Mandanai, Shaddai, Decai. Abrai, Xandarabia. Uriamanduria, Manderebácia, Abadai. Ah, Senhor, assim como Davi, que disse: não retire de mim o seu espírito, não afaste de mim a sua presença. Ó Deus, não nos deixa perder a comunhão contigo, Senhor. Uramaia sou de Candarabia Xarabanai. Nos dá contato direto com o Senhor. Nos dê a tua graça e a tua bênção. Alcança cada um, confirmando a tua vontade, o teu propósito, em nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que a sua preocupação tem sido tão grande que você tem perdido a paz. Você tem se preocupado tanto, que você já não sabe mais o que fazer. A sua preocupação tem tirado toda a sua motivação, toda a sua alegria. A sua preocupação está te deixando sem forças. Urabachuri abacandarai. O Senhor manda dizer para ti: entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará por você. O Senhor jamais te desamparará, e calabaçulhando. Se tu tão somente crer, e calabar, tudo será possível para ti, e calabaçou. Dereva séria, mandaraia, alabachai. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você tem pensado até em tirar a sua vida. Porque a agonia que você sente é tão grande, tão terrível, que você tem perdido o prazer com tudo nesta vida. Receba de Deus. Que o Espírito de Deus te alcance. Que vá ao encontro à sua necessidade. Alabai, show. Emente a sé. Shiriabalai, chorogovácia. O Senhor me diz numa pessoa que você faz planos de voltar para Jesus, faz planos de ir para a casa de Deus, mas você não consegue chegar na casa de Deus. Você faz plano para você ir, mas toda vez que você planeja, algo dá errado, algo acontece e você não consegue. O Senhor está tirando o impedimento da sua frente, essa barreira. E o Senhor diz assim: não temas, reconcilia onde você está mesmo, Lamaçuianda. E depois você vai na casa do Senhor e confirma que você reconciliou com o Senhor e Calamaçuianda. E o Senhor está entrando com providência e repreendendo este mal que te impede de chegar à casa de Deus, Alabaçuianda. Receba do Senhor, Alabaçuia. Rebachorecai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem chorado tanto. Você tem olhado as coisas que têm acontecido na sua vida e você não acredita. Você até tem comentado, você tem falado assim: não é possível. Eu nunca imaginei isso, eu nunca pensei isso, eu nunca queria que isso tivesse acontecido na minha vida. E o Senhor me diz assim que você tem chorado amargamente, você tem se lançado mesmo diante de Deus, suplicando a misericórdia de Deus. E o Senhor diz que ouviu a tua oração, de Calabaçurianda.
está entrando na tua causa, na tua vida, está mudando a sua história, Lavassorecai. Está escrevendo algo novo para ti, de Calabassorecai. Para tu ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuriandalai. Você fez um voto no secreto do seu coração. Alabassurianda. E você disse, eu nem vou falar com palavras para o diabo não escutar. Só em pensamento você falou com Deus. Receba do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Alabassuricanta. Alabai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem vontade de sumir da sua casa. Você tem vontade de desaparecer, de ir embora. Não dá notícia para ninguém. Alamassuri alabai. Você já está que não aguenta mais. Você já está em ponto de te dar uma crise. Alabassuricanda alamanai. Mas o Senhor está tocando os seus nervos. O Senhor está tocando a sua carne. Está descendo um bálsamo sobre ti, receba. Alamajuri amanderevanai. É o Senhor quem renova as suas forças. É o Senhor que te alcança graça para vencer essa batalha. Oriamai chorecai. Não se desespere, mas creia. Diz o Senhor e calabassuricanta. Orebashuricai. O Senhor me revela uma mãe que você não sabe mais o que fazer com seu filho, porque todo o conselho que você dá para ele é como se fosse nada. Ele nem quer mais ouvir a sua voz, nem quer falar mais contigo, Alabassurianda. Tem te ignorado, tem te evitado. Mas o Senhor manda dizer assim, ó, desça na oração e no jejum, Calabassurianda. Porque o Senhor vai fazer milagre, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai transformar e calamar. E você vai testificar que só o Senhor é Deus. Orabassurianda, lavaste, candarai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem passado muita necessidade. E você chegou até falar com o Senhor, Senhor, por que tudo isso na minha vida? Porque essa situação que não melhora nunca, porque essa dificuldade tão grande de calamar. O Senhor me diz assim que você olha e vê quando as coisas estão faltando e você começa a falar, Senhor, até quando? Até quando? Alamassuri amanai. O Senhor manda dizer assim, coloca a sua boca no pó. Busca a face do Senhor, chora na presença dele, porque ele tem resposta para ti, e ele vai tocar de Calabassúria, e ele vai enviar até você de Calabassuriana. Senhor, coloca nas tuas mãos, e o Senhor diz, a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Alabassuriana, o Senhor trará providência. O Senhor entra com providência. O Senhor abre porta onde não há porta. Alabai. Shemanai. E o Senhor diz assim, tu verás que eu sou e que eu faço, diz o Senhor. Alabasturia. Shiamandelevanai Shaddai. O Senhor me revela uma pessoa que você vê passando as horas e começa a dar uma agonia, dar uma aflição, porque você sabe que algo vai acontecer de Calabaçou, Alabachurimikai, e você fica naquela ansiedade, contando os minutos. O Senhor diz assim, olha, aquieta o coração, porque não é como tu pensa, mas como eu quero, diz o Senhor, Alabaçurianda. Alabaxaramanai. Não é no seu tempo, mas no meu de Calabai. Alabaçurianda, entrega nas minhas mãos. Alabaia xerebanai assai. E não confia no homem. Alabaçou de comanai. Porque a tua providência vem de mim, diz o Senhor. Alabaçurianda. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você mandou mensagem para aquela pessoa, mas a pessoa nem te respondeu. Alabaçurianda. Receba, alabaçou. Alabaixiriabadai. O Senhor me revela uma pessoa que você está estudando muito, porque você quer ter uma formatura, você quer fazer algo, e você almeja muito, alabaçurianda, mas tem dia que é tão difícil, que você pensa em desistir.
Senhor manda dizer assim: não desista do teu sonho. Não desista, Labassuriana. Luta com a tua pouca poça, Lamanasto, Icamanai. Porque o Senhor vai honrar a tua fé. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai alcançar força, livramento, provisão. Elevaça. E quando o dia chegar, você vai chorar de alegria. Porque você vai ver como que foi difícil, mas você alcançou, você conseguiu, porque o Senhor te ajudou. E Calabassuriano, receba lavas. Denemanda na massai. Isso me revela uma pessoa que você tem reclamado para Deus. E você tem falado: Senhor, eu não tenho nem um sapato para mim sair. E você tem falado: Senhor, que vida! Que vida! Será até quando que a situação vai ser difícil na minha vida? Você tem olhado assim, você tem falado: Senhor, é só lixo, é só coisa velha. Eu não quero isso para minha vida, Labassuriana. Você tem falado: Senhor, o que o Senhor está exigindo de mim? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Alabassuricai. O Senhor diz assim: creia. Tudo é possível aquele que crê. Acredita, confia no Senhor, esforça-te, porque o Senhor te ajuda. O Senhor é providência, é solução. O Senhor entra na gachai, remandúria, amai. E para tu ser terremanchoyamanai, certeza que o Senhor fala contigo. Você falou assim: Senhor, eu já estou cheia disso. Eu quero ver a diferença. Eu quero ver acontecer. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Isso me revela uma pessoa que você pegou o seu celular e te deu um estado de nervo tão grande que deu vontade de você jogar o celular na parede. Alamassurianda, alamanai. Você sentiu a sua carne pular, os seus nervos se agitarem, alabassuricai. O Senhor está tocando em ti, decalamar. E o Senhor manda dizer assim: olha, te dei livramento. Alamassurianda, alabassuricai. Porque você sentiu como se estivesse infartando. Alamassura e calamar. O Senhor diz assim: olha, tudo isso que você está passando é testemunho para você testificar, porque vou eu fazer reboliço grande e vou eu mostrar o meu poder e calamanai, e vou mostrar que agindo eu, ninguém pode impedir de calamassou. Recebe, deremacho, yaragai, dereabassuri, yamanai. O Senhor me revela uma pessoa que cuida, uma pessoa idosa. E você tem sofrido no seu trabalho, você tem falado: Senhor, me ajuda. Senhor, faça algo por mim, Alamassuri canta. O Senhor manda dizer assim que Ele tem visto a tua lágrima e o teu clamor. E algo o Senhor está fazendo por ti. Tenha paciência e confiança, porque a sua bênção vai ser grande, diz o Senhor. Alabassuriana, alabaxaramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem visto vultos. Parece que você vê algo, mas quando você fixa os olhos, não é nada. O Senhor está repreendendo uma obra de macumbaria, de feitiçaria. E o Senhor está entrando com a providência no seu lar. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você até falou: eu não sei por que ninguém se entende mais dentro desta casa. Orabaxu e abagai. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você distribuiu vários currículos, mas até agora nada. O Senhor manda dizer assim: se tu creres, a porta já está aberta e a vitória é tua. O Senhor diz assim: olha, lembra-te da bondade e da misericórdia do Senhor e seja grato a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Não se esqueça de quão grande é o Senhor. Receba a Alabassurianda, Alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem tido muitos sonhos horríveis, pesadelos.
Você acorda assustado, parece que tem uma coisa apertando o seu pescoço. Parece que tem algo terrível ali dentro do quarto, aquela coisa horrível. Você acorda apavorado na madrugada. O Senhor está repreendendo perturbação. E o Senhor está desfazendo o laço de morte. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Estes dias você quase caiu da cama. Alabassuri alamanai. Você levou um susto tão terrível que foi algo horrível mesmo. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela pessoas que precisam crer mais, buscar mais, porque a bênção está diante de ti, mas você não vê pela sua falta de fé. O Senhor manda você crer e tirar a dúvida do coração. São pessoas, várias pessoas, que precisam tirar a dúvida e crer no que Deus pode fazer na sua vida. Receba em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos que esteve comigo até agora. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão e ore juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levante a sua mão e ore juntamente comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Me dá força para te servir até o último dia da minha vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você que ainda não conhece o meu canal no YouTube, visita Momento com Deus, Pastora Nete. Você vai ver ali vários vídeos, né, da ministração da Palavra de Deus, que você possa ser edificado mais e mais ainda com a Palavra do Senhor. Amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito, eu te agradeço. Que Deus abençoe tua vida. Tenho orado por todos vocês em nome do Senhor. Amém? Fica com Deus. Até a próxima. E a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Não deixe que a sua comunhão com Deus seja cortada. Amém? Permaneça firme na presença do Senhor, em nome de Jesus.